Você é um professor comum, mas descobre que alguns de seus alunos têm habilidades especiais, pois eles são monstros, e esse é o anime Demi-chan wa Kataritai, ou pra nós BR, entrevista com garotas monstros. E eu sou F, o estudante fantasma, porque se pode monstro, pode fantasma. Então, bora pra história. O anime começa mostrando uma jovem indo na frente do colégio e do nada passa um cara perguntando o que ela estava fazendo aquela hora ali. E ela sai correndo com medo e galera, pra já começar assim, ou ela se assustou ou desceu melado. E depois vemos que aquele cara era um professor da escola e ele estava na sala dos professores esperando, pois o diretor estaria fazendo uma reunião e seu amigo pergunta como estava a pesquisa dele, pois ele pretendia fazer um estudo sobre os semi-humanos, mas ele nunca encontrou um, mesmo o pessoal falando que era muito fácil, então ele não conseguiu fazer seu estudo científico. Do nada chega a nova professora desesperada dizendo que o metrô atrasou, e eu já usei essa desculpa várias vezes, isso que é a pé pro trabalho. E ela começa a se apresentar e era a professora Saki, e ela diz que era uma súcubo, e pra quem não sabe é um demônio das safadezas, pois sempre que ele está por perto, você quer brincar de botar a cabeça e tirar a cabeça, e essa era a primeira vez que Takashi vê um semi-humano. A história começa a contar que os semi-humanos estavam sofrendo discriminação, pois as pessoas tinham medo das histórias contadas nos folclores, e durante a arrumação da escola, Takashi vai falar com a nova professora, mas ela fica toda assustada e ela não queria chegar nem perto dele, e ela diz que tinha que se afastar das pessoas ao máximo. Durante o almoço ele tenta novamente, mas ela sai assustada mais uma vez e do nada aparece uma aluna chamando, e era aquela menina que fugiu no começo. Hikari diz que veio mais cedo no colégio, pois como era a primeira vez naquele colégio, queria ver como era, então saiu de madrugada e nem preciso falar que se sou eu do lado de fora do colégio na madrugada, já levo 2 bicudas na costela da polícia. Hikari diz que uma das alunas estava passando mal e precisava de ajuda. O problema é que quando ele chega, ela não tem cabeça, e ela diz que ela era uma Dullahan, que eram os monstros da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e passa uma mulher da neve passando mal. Então Takahashi fica assustado, pois ele pensou que não haviam semi-humanos, quando na verdade a escola estava cheia. E ele leva o corpo para a enfermaria, pois a cabeça já estava lá. E Hikari diz que era uma vampira. Takahashi vê que Hirako tinha uma irmã, mas diferente dela, ela era humana. E ele pergunta se ela aceitaria fazer uma entrevista para entender os semi-humanos, e durante a entrevista ele começa a perguntar se o que eles contam nas histórias era verdade. E ela começa a dizer que a maioria era mentira, e quando ele pergunta se uma estaca no coração dá uma falecida de leve, ela diz que isso acontece com qualquer pessoa. E ela diz que o governo fornece uma vez por mês uma bolsa de sangue, então eles não precisavam caçar e podiam se alimentar de comidas normais. Takahashi pergunta se ela já tentou morder alguém e ela diz que já pensou, mas nunca fez, e diz que só tem vontade de morder o pescoço de quem gosta. Então já sabe, né galera, se alguém chegar mordendo o teu pescoço, quer dizer que ela gosta muito de você. E isso explica porque no outro dia, um pitbull solto na rua arrancou minha perna, e isso explica porque ele gostava tanto de mim que levou um brinde. E quando ela está voltando pra aula depois da entrevista, ela mete o caô fingindo que ia morder Takahashi, e ele deixou o melado descer nervoso. Hikari volta pra sala e conhece a mulher sem cabeça, e elas começam a se dar bem, e quando ela fala que teve uma entrevista com o professor, ela diz que gostaria de ter também, então ela manda o corpo sozinho para enviar uma carta pedindo para participar dos estudos, e ele aceita, isso que as duas estavam do lado de fora da sala. Takahashi começa a fazer entrevista com Kyoko, e ele não para de olhar pro fogo que sai do pescoço dela, e ela diz que ele poderia colocar a mão que não queimava, e quando ele coloca a mão, ela começa a fazer uns sons estranhos que claramente não posso colocar aqui. E ela diz que a sensação era de estarem apertando os nervos dela. Ela diz que uma vez foi visitar seus avós em outra cidade, e eles acabaram se atrasando, e o corpo dela entrou no vagão, mas esqueceram a cabeça. E ela teve que viajar sozinha, então não tinha problemas com distância. E do nada ela pede para ele abraçar a cabeça dela, e não preciso nem falar que se fosse na vida real, ele já teria pego 30 anos de prisão.
televisão. Takahashi diz que como professor não podia fazer aquilo ou poderia ser mal visto, e que tinha que tomar cuidado para Hikari não ver, pois ela era fofoqueira. O problema é que ela estava na porta e sai gritando pelo colégio pra zoar com ele. As duas estão indo embora e elas estão gostando de participar da entrevista. E do nada, Hikari pula em cima da Mulher das Neves e ela gosta de ficar por perto, pois ela era fria, mas dava pra sentir o seu sangue quente nas veias. E ficava com aquela sensação de dar um mordidão nervoso, mas claramente ela fica com medo. No dia seguinte, Kyoko diz que estava com vontade de sair com o cara, mas que tinha baixa autoestima. E Hikari diz que ela não precisava ter medo, pois ela não tinha nada de diferente. Apenas era sem pescoço, e gordo também não tem. E diz que na hora das brincadeiras, ela poderia fazer umas coisas diferentes, se é que você me entende. E ela diz que queria sair com o professor Takahashi, aí eu não tenho nem como justificar ela, porque pra ele perder o emprego e ser preso é 2 palitos. O professor aceita sair até porque serviria de estudo pra ele. O problema é que na hora de sair, Hikari diz que o corpo ficaria em casa e ele teria que carregar a cabeça. E eles começam a andar pela cidade e quando ela queria falar alguma coisa, ela escrevia no papel. O problema é que Hikari é meio zoeira e ficava zoando com o corpo dela, mas ela sente tudo e durante o dia ela fica com vontade de ir no banheiro. E galera, na boa, imagina você estar andando em casa quando começa a passar um corpo sem cabeça em direção ao banheiro. Com certeza eu iria na frente dele, até porque já estaria todo cagado e depois do passeio, Kyoko gostou muito, mas ela não poderia falar que foi um encontro, pois para ele foi como um experimento para seu estudo, pois no mundo só existem 4 pessoas igual a ela. E na escola ele fala com o diretor para deixar ela usar mochila, pois é difícil carregar a cabeça ao mesmo tempo da mochila. E a professora nova, que era uma súcubo, observa que ele estava se dando bem com elas e vocês já sabem o que ela estava pensando. Galera, se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para não perder o que está por vir, pois estou preparando algumas coisas diferenciadas. Então pega seu papel higiênico e uma roupa limpa, pois logo teremos coisas bizarras. Mas agora vamos para o último episódio do dia. O episódio começa mostrando a professora nova, que acordava muito cedo e ela precisava acordar muito mais cedo do que o pessoal, pois era uma sucubus, e ela não podia ter contato com muitos homens, pois assim que chegam perto de homens, eles começam a pensar maldade, pois ela tinha uma habilidade afrodisíaca e por esse motivo ela usava roupas largas e não se vestia de forma atraente. Ela precisa pegar o primeiro trem para não pegar lotado, ou daria muito problema, e na escola ela começa a olhar para Takahashi de uma forma diferenciada e quando ela está passando no corredor, alguns alunos esbarram nela e eles ficam assustados, pois o pequeno polegar se levantou e ela sai rápido, mas eles lembram que ela era uma sucubus. Ela começa a contar que as coisas eram tão difíceis para ela que ela tinha que pegar o primeiro trem e o último para estar vazio. O problema é que se ela dormisse, quem estivesse dormindo teria um sonho cheio de safadezas e quase que um casal termina por causa dela. Em casa, o único momento que ela tinha de descanso era quando ela podia beber e ficar à vontade. No dia seguinte, ela chega muito cansada no trabalho por essa rotina e ela acaba tropeçando e Takahashi aparece e a segura. E ela fica assustada pois ele tocou nela, mas ela não entende porque ele não sentiu nada. E ela começa a ficar apaixonada, pois os sucubos não conseguem ter um amor verdadeiro, pois todos os homens ficam apaixonados de forma hipnotizada. E mal ela sabe que deu muito ruim pra ele, pois ele se esconde e quase tem um infarto, porque o pimpolho estava querendo subir. Takahashi começa a fazer mais algumas entrevistas com Hikari, e ele queria entender como funciona a mordida para os vampiros, se era algo que eles gostavam ou porque era a única forma de ter alimento. E ela diz que os vampiros não precisavam de sangue, mas ficavam fracos, e é como se fosse uma pessoa vegetariana que virou há pouco tempo, mas com o tempo melhorava. E ela diz que beijar era mais fácil que dar um mordidão no pescoço moreno. Kyoko vai na biblioteca com a professora, e as duas estavam catalogando alguns livros, e ela começa a perguntar se a professora era experiente com relacionamentos, e ela diz que sabia fazer algumas coisas diferenciadas, mas que isso era coisa do passado. E ela começa a pedir dicas, pois estava gostando de uma pessoa na escola. E quando a professora pergunta se era um aluno, ela diz que era da escola, mas não era aluno.
aluno? Aí eu te falo, ou era algum professor ou um zelador, e normalmente é um velho com cara de tarado. Ela diz que era o professor Takahashi e a professora Sakie fica com cara de bosta, pois ela também estava gostando dele, mas precisava disfarçar, até porque se ela ficar animada, pode dar problema para os homens da escola, que vão sentir. E depois vemos que a Mulher das Neves estava andando pela escola e ela começa a escutar algumas garotas falando mal dela, pois como ela não falava com o pessoal, achavam que ela era muito metida. E o professor percebe que tudo estava cheio de névoa e era ela que estava fazendo isso. Galera, esses foram os primeiros 3 episódios do anime Entrevista com Garotas Monstros. Então vem comigo que é sucesso. E se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, que esse é apenas o começo. E relaxa que daqui a pouco começam a aparecer as loucuragens do anime, que sei que você está esperando. E deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver. E agora eu vou nessa. Então beijos, abraços e fui!